Buenas, como estão os nobres arpoadores? Pois então, eu finalmente enfrentei a baleia. Todos nós temos as nossas baleias para enfrentar, mas dessa vez foi no sentido mais literal. Dizem que todos os ávidos leitores, eu não me considero um, né? Tem que um dia na vida ler essa obra aqui, universal, que se chama Moby Dick. Tá? Esse livro que foi escrito em 1851 pelo Herman Melville. Ele é considerado, esse livro aqui é considerado uma das grandes obras, não apenas da literatura americana, mas literatura mundial. E é fácil entender por quê. Tá? Ele tem uma premissa que eu considero maravilhosa, tá? Única, que é sobre a obsessão de um capitão em caçar e matar a baleia que comeu a perna dele. Tá? E isso leva à perdição. Então tem vários significados aí, religiosos, psicológicos, tal, que o pessoal vai estudando, né? Confesso que ao terminar a leitura eu tive um sentimento de frustração. Não decepção, porque eu não estou fazendo juízo de valor sobre a obra, tá? Mas é um sentimento pessoal de frustração, porque eu imaginava que seria mais focado nessa obsessão do capitão Ahab, ou Ahab, pelo cachalote branco. Vamos abrir um hiperlink, tá, para os cachalotes, porque uma das coisas que esse livro me trouxe foi a curiosidade para conhecer mais desse animal fantástico. O cachalote, ele é uma baleia que caça, se alimenta em profundidades muito profundas, profundidades profundas. Ele vai a mais de 3 quilômetros de profundidade para caçar lulas. Tá? Lulas gigantes. E não é raro tu ver cachalotes com cicatrizes das ventosas, dessas lulas gigantes. Deve ter lutas assim, ferozes assim, na profundidade que a gente não consegue até hoje ter acesso a elas. Tá? O cachalote, ele é o maior predador com dentes do mundo e dizem que talvez seja o maior predador com dentes de todos os tempos. Tá? Ele traça rotas, assim, ele roda o mundo inteiro, desde águas quentes até águas muito frias do norte. Tá? Então ele é um animal assim, está toda hora dando a volta ao mundo. Tá? Ele tem um clique que ele usa para se comunicar com os outros cachalotes, que dizem que pode, olha só, estourar um tímpano humano. Tá? O sangue dele é todo adaptado a ele mergulhar nessas profundidades muito grandes e depois subir para respirar na superfície. E ele tem uma cavidade na cabeça, que é o que deixa aquela cabeça quadrada dele, que infelizmente é a perdição do animal, porque ela é cheia de uma substância que dizem que ajuda ele regula a profundidade, que é chamada espermacete. O nome é meio estranho. Tanto que o nome da baleia em inglês é sperm whale, porque eles achavam que dentro da cabeça do cachalote tinha outra coisa. Mas na realidade é um óleo que é considerado um óleo excelente, quando extraído, para iluminação pública, para as lamparinas. Ele é usado como lubrificante, né? Durante a Revolução Industrial, século XVII, XIX, era usado como lubrificante das máquinas, era base de perfume, fazia uma vela excelente, que não tinha nem cheiro, nem fumaça, fazia até argamassa com óleo de baleia, espermacete. Tá? Até hoje não se sabe exatamente os hábitos do cachalote, porque ele habita profundidades que a gente não consegue ir para estudar. A caça do cachalote ela é proibida faz décadas, menos no Japão. Tá? Que feio, japoneses, né? Em 1850, quando foi escrito Moby Dick, a indústria estava no auge, né, da caça da baleia e fazia parte da economia dos Estados Unidos. Ela era muito importante para a economia dos Estados Unidos. Tá? E os americanos dominavam o mercado da caça da baleia. Né? Inclusive, Porto Alegre, minha cidade, as ruas principais do centro, elas eram iluminadas com óleo de baleia. Então, para ver como a coisa era bem global, assim, como movimentava a economia mundial. Vou falar um pouquinho sobre o livro. Tá?
O livro eu considero que ele tem senoides. Das aulas de matemática ele é feito de senoides. Tem altos e baixos. Os altos são muito altos. Tá? É uma escrita muito legal, assim, mas os baixos, o livro se torna um pouco enfadonho e a gente perde um pouquinho o fio da meada. A história é contada pelo Ishmael, né, que é um sujeito sem experiência na caça das baleias, mas que ele se inscreve no Pequod, tá, que é um barco que vai passar em torno de 3 anos caçando baleias, armazenando óleo e depois volta. Tá? E ele se mete numa enorme fria. Tá? A gente embarca com ele no Pequod e a gente conhece o Queequeg, que é um arpoador, né, um arpoeiro, um arpoador, que é um príncipe da Polinésia e é um grande personagem que eu considero que aparece pouco, porque ele é muito carismático. Tem outros imediatos, outros oficiais a bordo tal, que eu confesso que eu não me marcou muito o nome, nem os postos que eles têm no navio. E a gente tem um grande personagem carismático, né, que é o Ahab, ou Ahab, né, ou na tradução que eu li, Acabe. Achei bem interessante, não entendi muito porquê. Essa minha edição aqui, ela é de 2003, tá, da Nova Cultural. Tá? Que eu acho muito bonito essas capas dessa coleção aqui, né? Meio minimalista, assim, mas muito legal, assim, muito elegante. E tem o Ahab, ele é completamente obcecado pela baleia que comeu a perna dele, né, a Moby Dick. E aí a gente entra num período, assim, numa etapa do livro em que a baleia tem uma certa barriga, uma baleia barriguda. Tem partes bem interessantes, que ele fala dos tipos de baleias, da anatomia das baleias, como é a vida dos marujos, só que a gente fica ansiando por ver a Moby Dick, né, e por ver mais do Ahab. Tá? A gente sai dessa parte do livro com uma admiração muito grande pelo processo, né, bem impressionante, e com muita pena dos animais, inevitável, né. Eu achei que teria mais da obsessão, tá? Mas tem algumas partes que mostram bem isso. Por exemplo, o Ahab ele prega no mastro um dobrão de ouro e ele diz que o primeiro marinheiro que avistar a Moby Dick vai ganhar aquele dobrão. Tá? Eles encontram barcos no caminho deles, buscando a baleia, e toda vez que eles passam por um barco, o Ahab só quer saber se o capitão lá, se eles viram a Moby Dick ou não. Ah, tu viu a Moby Dick? Não. Então, adeus amigos. Ah, tu viu a Moby Dick? Ah, eu vi, ela foi pra lá. Então tá, tchau e benção. E aí virem, correm, não dá nem muita conversa pros caras. Ele chega ao ponto de negar ajuda para um capitão que tinha perdido, o filho tinha se perdido no mar, e o cara vai pedir ajuda, né? Vai implorar pela ajuda do Ahab, e o cara diz, não, meu amigo, desculpa, mas eu tô ocupado, eu tenho que ir para outro lugar, e vaza, deixa o cara na mão, completamente. Tem uma cena que ele tempera um arpão com o sangue da tripulação. Então tem algumas coisas bem impactantes, assim. Só que isso meio que se dilui. Tá? Achei que isso se dilui ao longo de reflexões, de informações assim, enciclopédicas, e acaba tendo, o resultado acaba sendo um pouco vazio. Podia ter metade do tamanho, tá? Na minha opinião. Faltando 30 páginas, das 530 páginas da minha edição, finalmente aparece quem? A baleia branca, né? Que é gigante, cujas corcovas parecem uma montanha nevada. Quem gosta, quem curtir as divagações do Ishmael não vai se importar, né, com esses fatos aí que eu trouxe de pouca Moby Dick, pouco Ahab e tal. O Melville, ele realmente morou no Pacífico, ele realmente foi baleeiro. Tá? Tem um livro, inclusive, dele lá no Pacífico, que é o Taipi, que ele descreve assim, a vida lá dos povos de lá, que eu tenho esse livro e tal. Moby Dick, quando foi lançado em 1851, não foi um sucesso.
Hoje é um clássico indiscutível da literatura mundial, com uma influência enorme, tem várias versões assim, audiovisuais, assim, né? Dizem que é baseado numa história real. Não, acho que é bem aceito que é baseado numa história real, um cachalote que ataca um barco. Foi feito um livro e que deu origem a um filme com o Chris Hemsworth, né, o Thor. Eu vi uma minissérie com o Patrick Stewart que, vamos dizer assim, ela é bem fiel à história. E até tem algumas coisas, assim, tem algumas soluções de roteiro que eu acho que elas incrementam assim, a tua experiência com a história. Por exemplo, a Moby Dick não aparece só no final. Tem uns relances assim na Moby Dick, eles tentam, ela foge e tal. Então tu não fica tanto tempo esperando para ver o cachalote. Tá? E tem, claro, a versão clássica de 1957 com Gregory Peck, que o Gregory Peck, o Ahab dele, enche a tela. Tá? O Gregory Peck, uma atuação extremamente carismática, o personagem dele, um vozeirão, né? Aquela barba estilo Abraham Lincoln, assim, né? E eu acho a melhor versão por essas questões, assim, tá? Como é que eu vou dizer? O Patrick Stewart ele é um excelente ator, mas ele não se compara com a presença do Gregory Peck. Tá? Então é isso, gurizada. Trouxe para vocês um pouquinho da baleia branca. Tá? Chegando ao final, então, eu enfrentei a baleia e venci. Até logo mais, buenas! Será?